Fabrício, muito bem-vindo aí ao Gente que Transforma. Estamos iniciando esse programa. Fabrício é empreendedor, casado, tem aí uma larga trajetória já no lado empresarial. Então eu queria começar perguntando a você que você contasse para nós um pouquinho da sua trajetória. Obrigado, Rony, pelo convite. Eu tenho minha formação inicial, né, na área de saúde. Então comecei fazendo curso de farmácia aqui na Universidade Federal da Paraíba, mas sempre tive uma paixão pela educação, sempre tive vontade de ser professor, de desempenhar algum papel na área da educação. Mas aí os caminhos da vida, né, as coisas, o lado pessoal me levou já a empreender muito cedo, já que minha família é de comerciantes. Meu pai tinha farmácia, minha avó tinha padaria, comércio em geral, e me enveredei muito para ajudando a família no comércio, abrir empresas na área de comércio. Aí depois, finalmente, eu cheguei na área que eu queria, que era a educação, me tornei professor, fiz mestrado, e por muitos anos fui professor de cursos da área de saúde, na área da medicina, farmácia, enfermagem, dei muitas disciplinas diferentes. Estava ali no dia a dia da sala de aula. Na área universitária ou... Na área universitária. Na área universitária. Aí a educação foi a forma que você empreendeu? A mim, vamos dizer assim, ó, chegar onde eu cheguei foi graças à educação, né? Os outros empreendimentos anteriores não deram tão certo. Eu acho que todo mundo que eu converso nessa área de empresarial sempre tem ali, sempre teve um fracasso anterior, né? A gente não consegue chegar ao sucesso sem antes passar por algum tipo de percalço no meio do caminho. E por muitos anos fui empregado de faculdades, fui professor, depois fui coordenador de curso, fui diretor acadêmico, passei por vários cargos aí dentro da área da educação. E eu costumo dizer que você pode empreender mesmo sendo empregado. Você não precisa abrir uma empresa para se chamar de empreendedor. Que história você destacava nessa sua trajetória aí que você considera, para você, transformadora? Eu acho que o fato de estar sempre buscando, dentro das empresas que eu trabalhei, fazer algo diferente, mostrando inclusive para os donos das empresas que a gente poderia ganhar dinheiro, que a gente poderia fazer coisas novas, lançar novos produtos dentro da empresa de um terceiro, quer dizer, não era a minha empresa, mas eu estava interessado em fazer aquilo crescer, mesmo sendo meu. Mas encontrou mais barreiras ou não, conseguiu? pelo contrário. Eu acho que todo dono de empresa quer um empregado que traga coisas novas, que traga mais opções de faturamento, mais opções de produtos. Eu acho que eu trouxe isso, busquei pelo menos trazer isso por onde eu passei, né? Lancei cursos novos, lancei projetos na área da educação à distância, que na época que localmente praticamente não se tinha projetos na área da educação à distância, na área do ensino superior, né? Então busquei fazer portais de educação quando a internet ainda estava no começo, e enfim, saí sempre inovando, sempre procurando fazer coisas novas. Uma curiosidade que muita gente tem dos empreendedores é sua rotina. Conta aí o seu dia a dia, sua rotina. Você acorda que horas, o que é que você faz, o que é que você prioriza, o que é que você foca, sua rotina diária. Eu confesso que eu não sou muito organizado, né? Eu trabalho muitas horas, geralmente mais à noite. Pela manhã geralmente eu não funciono muito bem. Eu acho que isso vai de cada um. Acho que o importante é o resultado, é o quanto você produz. Não importa que horas você trabalha. Se há flexibilidade de horário, tudo bem. Acho que dá para você fazer seu próprio horário, que é o meu caso hoje. E eu vejo que você tem várias leituras, né? A gente já bateu papo sobre vários livros, mas se alguém estivesse assistindo agora, que livro você recomendaria que foi uma transformação em sua vida? Tem um livro que eu li há uns, talvez 8 anos atrás, 5 anos atrás, chamado A Escola dos Deuses. E tu poderia... Do Stefano Hélio Dana. Provocar um pouquinho. O que é que ele lhe marcou? O que é que ele transformou em você? Ele é um livro que, na verdade, as pessoas que leem não percebem que fala sobre empreendedorismo, mas é sobre empreendedorismo. O autor fala da história dele até fundar a Escola Europeia de Economia, não lembro mais o nome aqui, é uma universidade europeia na área da economia. E ele conta essa história e dentro dessa história ele fala de um dreamer,
que aí, ao ler o livro, a gente não sabe ao certo se aquilo era Deus para ele, se era realmente uma figura da imaginação dele, o que era, e dentro desse contexto ele romanceia toda a história dele, e esse livro realmente passa muitas mensagens assim, muito interessantes. Ele realmente marcou, e eu geralmente recomendo a todos que façam a leitura dele. E no Brasil, interessantemente, ele não foi tão bem vendido, quer dizer, ele não é tão conhecido quanto é no exterior. No exterior ele é um best-seller. Como é o nome do livro? A Escola dos Deuses. Você empreendeu, né? Você passou por toda essa experiência de vida, montou seu próprio negócio agora, depois de ter várias experiências, como você disse, que fracassou, e você olha a história de vários empreendedores que também passaram por isso. Você considera que a sua empresa, e era bom que você apresentasse, a minha empresa faz isso, atua nisso? A nossa empresa não é uma empresa grande, né? É uma empresa que almeja ser grande. Ela trabalha basicamente com tecnologia educacional, né? Ela é fruto da minha vivência dentro do meio. Eu acho que a melhor maneira de empreender é você empreender numa área que você entende, né? Então, se você sei lá, é cozinheiro, então tenta empreender na tua área, lá na área da cozinha, no restaurante, etc. No meu caso, eu fui professor a vida toda, trabalhei com gestão na área da educação, então tentei empreender na minha área. E quando eu era funcionário, quando eu era empregado de faculdades, eu percebi ali uma série de lacunas, de problemas, de desafios que só poderiam ser solucionados com tecnologia, novas tecnologias educacionais. E uma delas era a questão da avaliação, das provas, né? Então, uma dor que eu tinha enquanto professor era dar um feedback para o meu estudante, dizer a ele como ele poderia melhorar o seu desempenho, como é que, quando ele fazia uma avaliação, aquele resultado não tão bom, qual seria o motivo daquilo, né? Qual deveria ser o foco do estudo dele. Eu não tinha essas informações na época, porque não se tinha tecnologia para fazer análise dos resultados das provas, dos objetivos de aprendizagem. Quer dizer, a organização mínima do processo de ensino não estava boa por falta de ferramentas. Então, a nossa empresa, a Question, ela surgiu dessa necessidade. Quer dizer, a gente criou do zero uma solução tecnológica que estrutura todas as provas de escolas e faculdades, desde a automatização do processo. Então, hoje o sistema gera a prova de acordo com as boas práticas pedagógicas, o sistema corrige essa prova, ele analisa os resultados dos estudantes, envia esses resultados para o estudante, para os pais, no caso de escolas, e diz à faculdade e à escola quais são os estudantes que precisam de mais atenção e quais áreas de conhecimento que precisam de maior atenção, auxilia os professores, dizendo aos professores qual deve ser o foco dele das próximas aulas, já que os estudantes estão deficitários em determinadas áreas, enfim. A avaliação ela passa a ser norteadora de todo o processo de ensino para aquelas instituições que usam o nosso sistema. E hoje a gente considera que a gente tem hoje um software mais completo do Brasil nessa área. Graças a Deus a gente já está sendo procurado por grandes instituições, grandes redes de faculdades e de escolas. Bacana. E a tecnologia toda desenvolvida aqui na nossa região, quer dizer, com gente nascida aqui, com pessoas daqui, a ideia surgiu aqui. E se você entrar no nosso site, até o telefone é daqui, porque tem empresas daqui que gostam de colocar o telefone de São Paulo. É verdade. Com medo de ter algum tipo de preconceito, mas a gente nunca sofreu esse tipo de preconceito. Pelo contrário, quando a gente apresenta para empresas de São Paulo, do sul do país, nós somos muito bem recebidos. O nosso sistema, onde a gente apresenta, a gente só tem tido elogios. Então a gente vai continuar com o nosso DDD aqui, 083, sem problema nenhum. Eu considero a educação já uma ação transformadora na vida de qualquer ser humano. Mas Fabrício, com a sua empresa, já identificou aí lacunas em que você solucionou. Então, a sua empresa já gera ações transformadoras na vida dos pais, dos filhos que estudam ou daqueles professores que ali estão. É um facilitador, mas de lição de vida, ou com sua vida, com a sua experiência adquirida nesse decorrer do tempo, como empresário, como empreendedor, que ação você considera que seja transformadora dentro do seu ramo de negócio, dentro da sua expertise hoje? Eu acho que as pessoas têm que começar a assumir sua responsabilidade, tá? Quando a gente fala da educação infantil, por exemplo, a família tem que assumir a sua responsabilidade, porque na educação infantil quem é o responsável pela educação deve ser, pelo menos na minha opinião, na minha concepção, deve ser a família, deve ser os pais.
Já na educação adulta, né, no ensino superior, o indivíduo deve assumir a sua responsabilidade. Você não pode terceirizar a sua educação para uma escola, para uma faculdade, para o Estado. Você tem que assumir essa responsabilidade. Ah, mas o serviço da escola não é bom. Então exija que aquele serviço melhore. Corra atrás por fora, busque conhecimento com outras ferramentas. Hoje a educação está muito democrática. Você acessa a internet, você tem todo tipo de conteúdo, todo tipo de conhecimento lá disponível de graça para todos. Então, se você busca isso, você vai encontrar, né? Essa mudança de filosofia, onde a responsabilidade recai sobre o indivíduo, ela precisa ser fortalecida, como era a educação clássica, né? Eu acho que até o meio do século passado, a educação era a responsabilidade da família e do indivíduo. Ela foi se massificando a partir da década de 50, 40, no pós-guerra. Que você considera prejudicial essa... Você tem um lado positivo e um lado negativo, né? Nessa massificação. O lado positivo é que na massificação você deu acesso à educação a mais gente. O lado negativo é que você começou a responsabilizar o resultado pessoal de cada um, colocou essa responsabilidade em terceiros. Né? Então dúvida, tem que equilibrar isso. Esse modelo do Enem, esse modelo pedagógico atual, qual seria a sua avaliação sobre ele? O Enem nada mais é do que um modelo de avaliação. Tá? Existem N modelos. Tá? O Enem é um modelo que segue outros modelos internacionais de avaliação. Tá? Então, uma avaliação ela tem limitações e tem qualidades, ela tem benefícios. Né? Ela é criada para avaliar alguns índices, alguns indicadores, para que a partir daqueles indicadores a gente possa ter um diagnóstico, pelo menos um diagnóstico parcial do que está acontecendo nas escolas, do que está acontecendo com os estudantes. Então, eu não tenho nada contra o Enem, eu acho que o Enem tem que continuar, eu acho que outros modelos de avaliação têm que ser colocados em pauta. O Enem pode ser também aperfeiçoado enquanto modelo, claro, sempre pode ser aperfeiçoado. O que não pode é você basear toda a educação naquele modelo de avaliação. Pronto, essa é uma preocupação. Na nossa época de colégio, você desenvolvia esporte, nós passávamos o dia, o vestibular tinha uma avaliação, mas não impedia que nós desenvolvêssemos outra atividade. Uma atividade de música, ou a participar na igreja, ou até mesmo o esporte. A gente viajou vários campeonatos juntos. O que eu avalio hoje, acompanhando meus filhos, um de 12, minha sobrinha de 16 anos, o meu filho de 9, é que cada vez mais empurra para o resultado no Enem, e essas outras coisas que também desenvolvem o ser humano na educação fica relegado. O ser humano hoje, essa ação transformadora nele acontece só pelo resultado, ou seja, em busca do resultado, as escolas empreendem um esforço para essa avaliação e esquece do resto, ou você consegue enxergar que estão voltando para aquela educação que eu e você experimentou? Muitas famílias já estão percebendo isso. Né? Você percebe um crescimento forte aí do homeschooling, quando a gente fala de educação infantil, educação para o adolescente, porque as famílias estão percebendo que algumas escolas não estão suprindo aquilo que elas almejam em termos de educação. E isso é verdade. Mesmo as escolas mais caras, particulares, algumas não conseguem. Mas não adianta terceirizar. Quer dizer, a família ela vai ter que assumir o seu papel, tá? Mesmo que o seu filho não vá utilizar um homeschooling, que é o ensino domiciliar, mas a família tem que acompanhar o que está acontecendo na escola e dar o suporte em casa necessário para que a criança consiga se desenvolver. Já no ensino superior, esses outros valores educacionais, como o esporte, como a questão da moral cívica, da moral tradicional, enfim, outros valores que eram comuns na nossa época, ou até antes, a educação clássica, também foram colocados de lado, né? E o foco é apenas o tecnicismo. Diferentemente de universidades no exterior, como as universidades americanas, que dão um enfoque muito forte ao esporte e a outras atividades. Então, realmente é uma questão de modelo. A gente tem um modelo educacional que não me parece adequado. A gente deveria ter outros modelos de avaliação. A seleção para a universidade deveria envolver outros valores além do resultado do Enem. Você não precisa acabar com o Enem. Você tem que ter o Enem mais outros valores a serem avaliados. Interessante. No caso da escola, eu acho que a família tem que chegar mais
né? O pai e a mãe não podem mais terceirizar a educação dos seus filhos. A maior responsabilidade é sempre da família, como sempre foi, né? Há 200 anos, 300, 400 anos atrás, sempre foi a família que é a responsável pela educação, e deve ser a família, porque é ela que ninguém ama mais a criança do que os pais, do que a família, do que os mais próximos. Não vai ser o Estado que vai substituir esse amor da família e o cuidado na educação. Esse conselho, pegando a sua modelagem, você dando um conselho a você mesmo, com 20 anos de idade, que conselho você daria a você? Eu acho que se eu tivesse... Olhando para trás... Eu acho que eu seria bilionário hoje, porque teria dado tudo certo com a experiência que eu tenho hoje, né? Mas eu acho que não adianta olhar para trás. Eu acho que nós somos hoje o fruto de tudo que aconteceu no passado. Então, todos os erros e acertos que nós tivemos na adolescência ou quando mais jovem, nos tornou o que somos hoje, né? Se nós não gostarmos do que somos, então vamos olhar para frente e melhorar daqui para frente. E sua visão de negócio, de empreendedorismo, daqui a 5 anos, como você vê? Eu acho que não existe sucesso absoluto, não existe. O tempo todo você tem que estar criando, tem que estar inovando, tem que estar tentando pensar lá na frente, tá? Então, o sucesso é uma coisa muito extemporânea, passageira, né? Você tem apenas pequenas vitórias ao longo do dia, né? E no Brasil a vida de empresário é mais incerta ainda. Você não tem uma constância nas leis, na legislação, na economia, então é tudo imprevisível. Então é uma verdadeira aventura, né? Mas você olha para frente daqui a 5 anos e enxerga a Questione? Eu enxergo a Questione como principal referência em sistemas de avaliação do Brasil, quiçá de outros países. Maravilha. Para encerrar, uma pergunta que nós vivemos na cidade. E essa pergunta é dentro da sua expertise, dentro do seu empreendedorismo, dentro do seu lado cidadão. Que visão na área empresarial que você enxerga na cidade que transformaria João Pessoa? Quer que você olhe em João Pessoa e diz assim, eu poderia contribuir com essa visão, com essa opinião, para que João Pessoa, a cidade que você vive, que você mora, fosse melhor? Eu acho que a gente tem que começar a pensar grande, né? Eu noto que, infelizmente, a gente tem um pensamento ainda de curto prazo, né? Quando eu vejo a prefeitura, quando vai pensar numa rua, ela pensa numa rua estreita demais, ela não pensa que o trânsito vai aumentar, e por que não triplicar aquela avenida ou quadruplicar, né? E isso acontece em todas as áreas. Vai para a educação, a gente vê muito recurso na educação, mas não se pensa grande, quer dizer, está se pensando em aumentar 10% nas avaliações institucionais. Por que não dobrar isso? Por que não pegar professores e capacitar em grandes centros de educação? Por que não usar tecnologias como a nossa para avaliar os alunos? Por que não fazer tudo isso, se isso tudo é possível ser feito, né? Por que não pensar grande também na educação? Eu acho que tá faltando um pouco de ambição no lado positivo para a nossa cidade. Fabrício, eu quero agradecer, parabenizar aí pela Questione, desejar muito sucesso, e você é uma pessoa que, para mim e para quem vai lhe conhecer agora, tenho certeza que é gente que transforma. Obrigado.